Senhor fale com você nessa noite, essa é a minha oração, que o Senhor te pegue, que o Senhor derrame sobre você a graça, a bênção dEle, e que você não venha perder o foco daquilo que Deus tem para falar com você aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, hoje nós estamos continuando aqui falando das 7 áreas da vida, e como propósito dessas 7 áreas, na última reunião nós falamos sobre a área espiritual, e eu percebi uma coisa na última reunião: não dá para se aprofundar pelo tempo que temos, então não dá de jeito nenhum, porque eu não consegui falar. Eu confesso a você que eu saí daqui um pouco insatisfeito com a entrega daquilo que eu entreguei, porque eu tinha muito mais coisas para estar falando, mas eu vou tentar organizar, de nós pegarmos cada área mesmo, em cada ponto ali específico, para destrinchar em um outro momento, amém? Mas eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a área emocional. É uma das áreas que eu gostaria de começar, talvez eu começar falando hoje sobre isso, amém? E eu só queria deixar, na verdade hoje eu vou ensinar para você, talvez o pessoal que está aqui já sabe, mas eu vou ensinar para você como você realmente criar uma meta, como você realmente criar um propósito na tua vida. Porque às vezes nós ouvimos demais, e uma das coisas que eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus curar o meu coração, ou tratar o meu coração em cima disso, é porque quanto mais parece que as pessoas conhecem, parece que mais frias as pessoas se tornam, irmão. E eu não sei se isso é uma realidade, porque eu amo a Deus, e eu sei que Ele é na minha vida, e eu tenho vontade de adorar Ele direto, e é isso, cara, eu tenho isso comigo. E não importa o quanto você conheça, eu acredito que Deus ele é infinito. Então, quanto mais você busca dele, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você busca do Senhor, mais vida você vai ter. Então, eu acredito que essa frieza que nós vemos, muitas vezes não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de informação. Pessoas que têm informação demais, porém não têm conhecimento do que têm. E é isso que nos deixa muitas vezes obesos, irmão, porque o conhecimento é a informação colocada em prática, gera conhecimento. E o problema é que nós temos muita informação, nós temos muita bagagem, nós estamos cavando muito, nós estamos aprendendo muito, e isso gera em nós muitos argumentos. Porém, irmão, entenda uma coisa, é um trilho. A nossa vida ela tem que ser como um trilho, você tem que caminhar com conhecimento, mas você precisa continuar caminhando com Deus, porque se você pender tanto para um lado quanto para o outro, o final é triste, é trágico. Então você precisa entender isso, amém? Eu gostaria de falar um pouco, eu gostaria de pegar um texto que eu amo demais, que está em 3 João, no livro de 3 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 3 João, oh glória. Aleluia. Eu amo João, irmão, porque se você pegar esse livro, esse João aqui, você vai ver que ele escreve de uma forma tão poderosa, pelo menos as cartas de João, as últimas aqui, que não tem nem como você falar que esse cara aqui, ele não tinha amor no coração, irmão, porque ele é tão amoroso no que ele fala que é constrangedor, amém? E ele fala uma coisa que me chama muita atenção, essa pequena carta de João, depois eu gostaria que você lesse ela inteira, porque são 15 versículos, irmão, 15 versículos, aleluia. Então está escrito assim, ó, 3 João capítulo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Ele diz assim no 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho a seu respeito, de que você anda na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ao de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fizeres,
para com o irmão e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Amém? Depois eu gostaria muito que você lesse toda, mas eu gostaria de atentar para o versículo 2, porque ele fala assim, ó: amado, desejo que você vá bem em todas, fala comigo, todas as coisas. Fala para mim assim, fala para a pessoa que está do seu lado, fala, tudo é tudo, em nome de Jesus. Ele está dizendo para nós, desejo que você vá bem em todas as coisas, todas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, amém? E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, fala conosco aqui hoje, abre o nosso entendimento, mostra-nos para nós aqui, Pai, a tua palavra, nos ensina aquilo que precisamos viver, aquilo que precisamos fazer, Senhor. Nós tomamos posse da tua verdade, Senhor, e queremos colocar ela em prática em nossas vidas. Faz em nós o teu querer, opera em nós a tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desejo que você vá bem em todas as coisas, e que você tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Olha como é interessante. João, em outras palavras, ele está nos ensinando que se a tua alma vai bem, todas as coisas irão bem. João, ele está nos ensinando que se eu estou com a alma boa, isso vai gerar em mim também saúde, isso vai gerar em mim também alegria, paz, prosperidade, em todas as áreas. Aleluia. Então uma das coisas que nós precisamos compreender, e eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu preciso que você entenda essa dinâmica. Qual que é a dinâmica, irmão? Nós precisamos compreender que a alma é a entrada de tudo. Os olhos veem coisas, e aquela informação é processada pela alma, e ela gera em nós alguma coisa, amém? Os ouvidos ouvem alguma coisa, mas a alma, o sentimento vem para o cérebro, e ele processa isso, e ele vai gerar em você alguma coisa. Então a alma é a base, e eu acho fantástico uma coisa, irmãos, eu vi um documentário, na verdade eu vi um doutor, não sei se foi um médico, um cirurgião, e isso aconteceu de fato, depois pesquisa na internet. Para você saber o poder que a sua alma tem, para você saber o poder que a alma tem, foi feito um experimento com um homem, que ele estava na prisão perpétua nos Estados Unidos, pena de morte na verdade, e esse homem, ele estava condenado à pena de morte, então um doutor, psiquiatra, que estava estudando sobre a mente, propôs ao pessoal do presídio, e a esse homem, se ele pudesse fazer um experimento com ele, e esse homem topou, assinaram tudo lá, e eles iriam fazer. De qualquer forma, esse homem iria ser executado, ele iria ser morto. Amém? Para você entender. Então, o que fizeram? O doutor pegou esse cara, o preso que estava em pena de morte, que ia ser executado, e ele fez uma execução diferente. Como assim? Ele pegou esse homem, colocou ele numa maca, e falou para aquele homem o seguinte: olha, eu vou cortar o seu pulso, e o seu sangue vai escorrer totalmente do teu corpo. E ele vai ficar pingando dentro desse balde. E dentro desse balde, quando o sangue estiver acabando, ou quando o sangue acabar, você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. Simplesmente você vai apagar e você vai morrer. Ok? Ficou claro até aqui? Então o homem, ele propôs isso e realmente o cara assinou tudo, aceitou o termo, beleza. E olha que louco. O homem ficou na maca. E o doutor, ele falou, explicou para ele, ó, eu vou cortar, o sangue vai cair, conforme for pingando no balde, ele vai terminar de cair, de pingar, e você vai morrer, você não vai sentir nada, é indolor, ok? Ok. Colocaram o homem na maca, do pulso, caísse dentro do balde. Só que o doutor, ele fez uma coisa muito louca, porque ele não matou aquele homem, ou seja, ele não cortou o braço daquele homem. Ele simplesmente pegou um objeto e ele simbolizou, passando na pele daquele homem, como que se estivesse cortando o pulso, como se fosse uma faca cega, e passou no pulso. E dentro do balde, ele colocou uma mangueira pingando água, dentro do balde, e a água ia pingando, tuque, tuque, tuque. E na hora que ele cortou o braço daquele homem, e ele falou que cortou o braço daquele homem, ele olhou para o homem e falou: olha, já começou. Seu sangue já está pingando,
Então, é questão de tempo, você vai morrer, ok? O homem ali desesperado, amarrado, mas falou, não tem o que fazer e beleza. E ele ficou. E a água foi pingando. Água, irmão, água, entenda isso. Água. Foi pingando dentro do balde. Pingando. E aí, conforme o tempo foi passando, o doutor foi diminuindo aquela torneira. Ao ponto de que aquelas gotas pararam de ser frequentes e começou a ser mais devagar. E por incrível que pareça, irmãos, quando estava para cessar as gotas, para cessar, o homem, ele teve um infarto, e ele teve uma parada cardíaca, e ele morreu. Olha como que é louco nós entendermos a nossa mente. Olha como que é louco nós entendermos a nossa mente. Esse experimento é real, depois pesquisa na internet. Se der, depois eu coloco até na página da igreja aí para vocês entenderem isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa mente, ela tem um poder de criar. Tudo que você vive ao seu redor é criado pela sua mente, pela sua emoção, pelo aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo. E aquele homem, ele foi induzido em um estado mental de que ele iria morrer. E para todo mundo que estava vendo ali, não tinha acontecido nada. Mas naquele homem, interiormente, aquele homem já estava condenado. Ele falou, pronto, é o meu fim, eu vou morrer e não tem mais jeito. E conforme ele foi sentindo, ele não viu, ele não estava passando nada. O médico não cortou ele, não fez nada. Mas ele foi sentindo o sangue dele se esvaziar. E conforme foi chegando no final, ele falou, agora eu vou morrer. Ele morreu de fato. E é isso que é muito interessante na nossa alma. A nossa alma tem o poder de gerar vida, mas ela também tem o poder de gerar morte, amém? A tua alma, ela tem o poder de gerar vida em você, mas ela também tem o poder de gerar morte. E agora o que a palavra de Deus fala assim, ó, eis que diante de ti, coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eis que diante de ti eu coloquei algo, somente atravesse, somente faça o que tem que fazer. E aí o que acontece? Eu atravesso essa porta, se eu quiser. Eu atravesso essa porta ou eu deixo de atravessar. Por quê? Porque Deus, ele não controla a nossa mente. Deus, ele não controla as nossas escolhas. Deus, ele não controla aquilo que você vai fazer amanhã. Mas ele te dá a direção. Só que uma coisa é muito forte, irmão. A pessoa que ela tem uma mente blindada, a pessoa que ela aprendeu a ter inteligência emocional, ela tem um poder muito maior de poder acessar lugares que os outros não vão acessar. Ela tem um poder muito maior de poder viver coisas que os outros nunca vão viver, de poder experimentar situações e bênçãos que outros talvez nunca irão experimentar. Por quê, meu irmão? Porque é através da mente, do teu conhecimento, da sua maneira de pensar que você consegue viver coisas, irmão. E existe uma dinâmica que eu já falei várias vezes aqui. Qual que é a dinâmica? Tome cuidado com os seus pensamentos. Amém? É impossível você tomar conta, irmão, ou impedir os pensamentos de virem. Mas você tem capacidade de deixar eles aí ou não. Então tome cuidado com o pensamento. Por quê? Porque o pensamento gera emoções. E emoções geram atitudes. E atitudes geram resultados. E eu gostaria de repetir isso de novo para você entender. Pensamentos geram emoções. Emoções ativam em você reações, atitudes. E atitudes geram resultados. Então, por que João ele está falando para nós que se você tiver com a alma boa, você vai bem em todas as coisas? Porque a pessoa que tem a alma boa, a pessoa que ela entendeu como cuidar mais da sua alma, ela não vai agir de qualquer maneira, ela não vai responder a qualquer estímulo, ela não vai pisar onde ela não pisa, irmão, onde ela não quer pisar, ela vai fazer o que precisa ser feito. E o que acontece conosco? Por que a maioria de nós quebramos a cara? Porque nós somos levados por emoções e nós não conseguimos cuidar das emoções e por isso nós tomamos atitudes muitas vezes erradas, não baseadas na verdade, mas baseadas nas nossas emoções. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você olha, com o que você ouve, com o que você pensa, irmão, diariamente. Porque um pensamento que você tem hoje, se você não cuidar dele, amanhã ele vai se tornar uma atitude. E essa atitude vai gerar resultados na sua vida.
Se você quer viver bem, quem quer viver bem em nome de Jesus? Eu quero viver bem, todos nós queremos viver bem. Se você quer viver bem de fato, se você quer ter uma vida abençoada de fato, você precisa aprender a cuidar das suas emoções, irmão. Você precisa aprender a vigiar os teus pensamentos, e não só os seus pensamentos, mas as escolhas que você vai fazer. Só que o segredo principal está na mente, emoções. Por quê, irmão? É muito forte, que eu acho muito legal música, eu amo música. Se você vê, eu canto toda hora, irmão, e eu gosto de todo tipo de música. Hoje eu estava bem roqueiro no trabalho, fone de ouvido, ouvindo Oficina G3, ouvindo uns rock aí, cara, eu gosto demais. Ontem, pra você ter ideia, eu já estava mais clássico, eu estava ouvindo música clássica, só instrumental. Porque já estava meio borocochô um pouco ontem, já coloquei uma música clássica e fiquei mais ali. E eu quero chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque o que a música faz em nós? A música, ela tem o poder de mudar o teu estado emocional. Pode ver. Toda música, ela tem poder de mudar o estado emocional. Então, como que eu posso cuidar das emoções? Cuidando de 3 coisas principais. Cuidando do que você olha, cuidando do que você ouve, e cuidando, irmão, daquilo que você está sentindo. Sentimento, palavra, seja o que for, toma cuidado com isso. Às vezes você pode estar bem, irmão, e tá legal, mas se você vê algo, talvez tem pessoas que são muito visuais, tem muita gente muito visual, né? Eu até preciso falar sobre isso, lembrou de falar sobre isso, sobre os sentidos, porque os sentidos são muito importantes. Cada um de nós temos uma tendência, eu quero que você pare um pouquinho aí e analisa na tua vida. Qual que é o estímulo? Presta atenção nas suas reações e por que você faz as coisas. Qual que é o estímulo? Ou aquilo que mais te motiva, aquilo que mais te pega. Por exemplo, tem pessoas que elas são muito visuais. Você pode falar para ela qualquer coisa. Para ela tudo bem, mas se ela vê, o bicho pega. Então a situação pode estar ruim. Mas se ela não vê que a situação está ruim, ela pode até ouvir que está em crise. Ela pode até ouvir que as coisas estão ruins, mas se ela não vê, beleza. Mas quando ela vê, aquilo desmorona. Por quê? Porque o sentido dessa pessoa mais aguçado é o visual. Então ela vai muito por aquilo que ela vê. Existem pessoas que o sentido dela é muito auditivo. Então se ela vê, tudo bem, não tem problema. Mas se ela ouvir, o bicho pega. Então a pessoa que ela é muito auditiva, ela tem que tomar cuidado dobrado com o que ouve. Você precisa tomar cuidado com o que você ouve. Às vezes a situação pode estar boa e está maravilhosa e você ouve uma palavra contrária. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Estava tudo bem na tua vida, estava tudo legal, maravilhoso. De repente vem uma notícia que você nem sabe às vezes que é verdade, mas você viu uma notícia, ei, fulano falou mal de você, hein? Olha, se eu fosse você. E aí as coisas já começam a pegar na tua vida. Por quê? Começa tudo a ficar difícil. Parece que aquilo que estava tão bom já perde o sentido. Por quê? Porque é uma pessoa vai pelo que ela ouve. Amém? Existem pessoas que elas são sinestésicas, irmão. Então ela é muito por aquilo que ela sente. Então como você sabe que a pessoa é sinestésica, irmão? Tudo ela vai falar assim, ó, eu senti de Deus de fazer. Ah, eu senti uma vontade, eu senti um arrepio e aí eu fiz. Sinestésicas. Pessoas que precisam sentir, pessoas que precisam tocar. E nós precisamos entender que essas pessoas, uma das coisas que a gente precisa entender, Deus sabe como trabalhar com você. Se você é uma pessoa sinestésica, se você é auditiva, ou se você é visual. Deus sabe trabalhar com você. Mas existe um desgraçado aí também no mundo, que ele conhece muito bem as pessoas, irmão. Embora ele não consiga ler pensamentos, mas ele conhece. Então ele trabalha também da mesma forma. E o nome desse cara é Satanás, diabo, desgraçado. E ele sabe de fato. Se você é sinestésico, ele vai fazer você sentir coisas. Se você é auditivo, ele vai colocar situações para que você ouça. Pessoas que vão falar no teu ouvido, pessoas que vão falar alguma coisa para você, porque ele vai te pegar por isso. Se você é visual, pode se preparar que ele vai tratar alguma coisa de mostrar para você. E por que eu estou falando sobre isso? Porque aonde que eu blindo essas coisas? É impossível eu deixar de ver. Tem como você deixar de ver algo? É impossível. Tem como você deixar de sentir? Não. Tem como deixar de ouvir? Não.
Você sempre vai ouvir, você sempre vai ver, você sempre vai sentir. Então isso é impossível. Porém, você tem que aprender a blindar a tua mente, as suas emoções, as suas reações. Por que isso? Porque impedir de ver, impedir de sentir, impedir de ouvir é impossível. Mas você tem o poder de deixar coisas dentro de você ou não. Você tem o poder de olhar para situações e conseguir extrair o melhor delas, independente da situação. Isso é um dom, isso é uma graça de Deus. E existem pessoas que elas parecem que já nasceram com esse dom. Tem pessoas que você chega nela e fala de uma coisa para ela, e, irmão, ela sempre vai te dar o lado bom daquilo. Sempre vai te dar o lado bom. E aí, só que tem pessoas que elas têm dificuldades, irmão. A maioria de nós temos dificuldades em conseguir tirar coisas boas de situações ruins. Ou conseguir enxergar vários lados. Eu tenho um perfil, o meu perfil, irmão, é o perfil estrategista. Então eu sou muito estabilidade. Então assim, eu tenho algo comigo. O meu problema muitas vezes é que eu demoro para agir em algumas coisas, porque eu analiso todos os lados da moeda que eu puder analisar. Eu analiso um lado, analiso o outro, analiso. E isso é muito bom, porque eu já consegui tirar coisas boas de situações que não tinha nada bom. Eu já consegui olhar para situações ruins e tirar coisas boas, assim como eu também já olhei para coisas boas e consegui enxergar o lado ruim daquilo. Porque nem tudo que é bom realmente é bom. Amém, igreja? Nem tudo que é bom. Nós cantamos uma música aqui, fazia muito tempo que eu não cantava. Nós cantamos uma música no domingo, que fala uma coisa que me chama a atenção. Ele fala: foram as distrações que me afastaram, e foram as coisas boas que me apagaram. E nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo aquilo que é bom, realmente é bom, vai te fazer bem. Nem tudo aquilo que parece bom no momento para você, que você está vendo ali, que é legal demais, aquilo realmente é bom. Então você precisa aprender o quê? A trabalhar as suas emoções, a trabalhar a sua mente, para que você possa tirar o lado bom de tudo, irmão. De fato, de tudo. Amém? E a pessoa que ela tem a mente blindada, a pessoa que ela aprendeu a cuidar das emoções, é uma pessoa que ela é muito forte. É difícil você abater alguém, irmão, que ele realmente cuida das emoções. Porque a pessoa que cuida das emoções, a pessoa que entendeu que o único responsável pelas suas atitudes é ele mesmo, ela se torna forte demais. Qual que é o problema da maioria das pessoas? E você vai entender onde eu quero chegar. Consegue pegar água para mim, por favor? Amém. Uma das coisas você vai entender sobre algumas pessoas. Muitas pessoas, elas têm um problema. Elas têm um problema que elas não conseguem lidar com emoções. Por exemplo, a pessoa que não sabe lidar com as emoções, ela tem uma característica, irmão. Existem pessoas que ela é vitimista. Quem já ouviu falar nesse tipo de pessoa? Obrigado. Existem pessoas que são vitimistas. O que é uma pessoa vitimista? A pessoa vitimista, nunca o problema é dela. É sempre problema do outro. Então é problema do marido, é problema da esposa, é problema do filho, é problema do patrão, é problema do trabalho. E sabe o que é mais interessante? Eu tenho aconselhado pessoas esses dias. E existem algumas pessoas, irmão, que são muito difíceis de você conseguir ter um processo com ela de coach, um processo de mentoria. Por que é difícil? Porque a pessoa, ela precisa entender, ela precisa aprender a deixar de ser vitimista, irmão. E é louco, porque eu conheci uma pessoa recentemente, e eu estava falando com ele sobre trabalho. Então ele estava sem trabalho, e aí eu perguntei: por que você saiu do seu trabalho? Ele falou: porque meu patrão era terrível, o ambiente era tóxico, e as pessoas eram terríveis, e eu não aguentava mais ficar naquele lugar, então eu fui pedir as contas e saí. Legal, ninguém é obrigado a ficar em um trabalho tóxico, irmão. Amém? Só que aí essa pessoa foi e arrumou um outro trabalho. E aí eu perguntei: e aí, como que tá o trabalho? Ele falou: tá terrível o meu trabalho. 1 mês de trabalho, tá terrível o meu trabalho. E eu falei: mas por quê?
Ai, porque meu patrão é tóxico, as pessoas que estão do meu lado é tóxicas, e as pessoas que estão perto de mim, sabe? Todo mundo é invejoso, é invejosa, e é isso, aquilo, outro. Aí aconteceu, de fato, isso aconteceu, e a pessoa saiu do trabalho de novo. E aí, beleza, eu falei, beleza, irmão, agora vamos procurar um lugar legal, vamos fazer algo legal, e para você arrumar, beleza. Arrumou outro trabalho. E aí eu perguntei de novo, e aí, como que tá o trabalho? Ah, ora por mim, porque tá difícil. Ora por mim, porque olha, aquilo lá é um lugar terrível e que não sei o quê. Irmão, e aí eu pergunto para você, será que realmente é o lugar que é o problema ou é a pessoa que é o problema? Porque comigo eu tenho a seguinte questão, queridos. Pô, eu vou para um lugar, fiz alguma coisa. Legal, teve problema, tentei resolver, não consegui, saí do trabalho. Beleza. Arrumei um outro trabalho, o problema persiste, saí, arrumei outro, o problema persiste, ei, o problema não está no trabalho, o problema está na pessoa. A dificuldade está dentro da pessoa. E como que isso é gerado? Bloqueios emocionais. Eu não vou tratar bloqueios emocionais aqui, eu só estou dando uma pincelada em cima disso. Bloqueios emocionais geram isso em você. Qual bloqueio emocional? Tem pessoas, irmão, que elas têm a liderança, por exemplo, o pai, o líder, o pastor, como alguém que feriu elas. E isso é terrível, irmão. De fato, um dos maiores bloqueios que são gerados em pessoas é o bloqueio da paternidade. Pessoas que não tiveram pais, dificilmente, irmão, conseguem se relacionar com Deus. A não ser que ela tenha uma imagem de alguém que realmente foi pai, irmão. Se ela não tem, dificilmente ela consegue se relacionar com Deus ou enxergar alguma autoridade. Pessoas que têm problema, muitas vezes com pais, têm problemas também com pastores. Homens que feriram elas de alguma forma. E o que acontece? Então essa pessoa, eu estou dando um exemplo. Essa pessoa, ela pega todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre ela. E ela coloca um bloqueio. E ela coloca um obstáculo. Então essa pessoa, o patrão, o pastor, o amigo, ou seja quem for, irmão, vai falar alguma coisa para ela, ela já leva para o lado pessoal. Vai corrigir, o patrão vai corrigir o funcionário na empresa, mas no intuito, irmão, de ajudar. Porque, cara, eu sou patrão, nós que temos negócios, nós que temos pessoas que trabalham para nós, o que nós queremos? Cara, eu quero que a pessoa trabalhe o melhor possível, irmão, porque se ele estiver bem, melhor ele vai. Amém? Só que tem um lado, irmão, nós estamos pagando para essa pessoa. A pessoa não está ali de graça, ela recebe para isso. Então, como patrão, nós precisamos sim querer o bem-estar dos funcionários, mas também precisamos valorizar também os lucros da empresa e aquilo que ele está gerando. E como que nós fazemos isso? Consertando, corrigindo. Então, às vezes você vai chegar no funcionário, você vai corrigir ele, e claro, existem patrões que são terríveis mesmo, irmão. Tratam o funcionário que nem empregado, que nem escravo, e beleza, cada um é cada um. Mas eu já tive problema com pessoas que eu corrigi, mas de uma maneira muito branda, e eu tentei resolver da melhor forma possível. E mesmo corrigindo da melhor forma que eu pude achar, ela ainda se trancou comigo, ela ainda fechou o coração comigo, e ela não quis ouvir o que eu tinha para ouvir, o que eu tinha para falar. E por que isso acontece? Bloqueios emocionais. E você precisa curar isso. Nós não iremos falar sobre isso hoje. Talvez no próximo culto nós iremos tratar só sobre bloqueios emocionais. Mas eu só estou trazendo uma base para você. Por que a área emocional é tão importante? Porque a área emocional, irmão, é o início de tudo. Tudo que você tem aqui hoje, tudo que você recebeu hoje, tudo que você tem, que você chegou, irmão, você chegou por causa das suas emoções, em conjunto com os seus conhecimentos. Então você precisa entender, cara, que se você estiver triste, como que uma pessoa triste faz? A pessoa triste, ela se motiva a viver o melhor e a correr atrás de tudo. Ela faz isso? Uma pessoa triste, irmão, ela tem disposição? Sim ou não? Não. A pessoa triste, irmão, como que é o estado da pessoa triste normalmente? Ela se tranca, ela se isola. Você fala para ela, vamos sair. Ah, não, eu não vou sair não. Oh, vamos fazer tal coisa. Ah, não. Você chega na pessoa e fala, vai dar certo aí aquele negócio. A pessoa fala, será que vai dar certo?
A pessoa triste, ela é uma pessoa pessimista. Toda pessoa pessimista, irmão, é frustrada. Toda pessoa pessimista, ela é triste, angustiada. Ela pode até parecer que não. Sabe aquela pessoa que às vezes você chega nela empolgada para falar para ela o seguinte: nossa, olha, eu estou vendo tal coisa, vai acontecer algo na minha vida, eu vou fazer tal coisa, nossa, eu vou receber ou eu vou ganhar algo. E aí você chega naquela pessoa feliz para contar a novidade. E aí a pessoa olha e sempre faz o quê? Mostra o lado ruim da situação. Por exemplo, eu vou ser pai. E aí, irmãos, tem pessoas que você chega, eu cheguei a alguns clientes e falei, cara, eu vou ser pai. E aí o cliente, nossa, que da hora, velho, eu fui pai também, a melhor coisa da vida, eu fui pai, eu aprendi isso, nossa, e começou a me dar um monte de dica, cara, muito legal. E aí eu cheguei em outra pessoa e eu falei, ei, eu vou ser pai, e essa pessoa, cara, se prepara que você não vai dormir, se prepara que você não vai comer mais, se prepara que você não vai ter vida mais, se prepara que vai ter gasto, se prepara, cara. E aí eu tenho uma questão, eu estou dando um exemplo meu. Eu tenho duas escolhas. Qual é a escolha? Como que uma pessoa poderada emocionalmente vai tratar uma situação dessa? Aí entra uma questão. O filho realmente faz com que os pais percam o sono? Sim ou não? Sim. Eu tenho a certeza que vai ter noite que eu não vou conseguir dormir direito. Eu tenho a certeza que vai ter situações que vão às vezes ser difíceis. E vai ter. Beleza. Só que, irmão, isso é uma coisa que eu sei que eu vou ter. Mas a questão é, quem é pai aqui? Quem teve filho aqui? Pai ou mãe? Está aqui. Eu pergunto para você se arrepende de ter seus filhos? Ninguém. O filho deu trabalho? E dá trabalho? Dá. Mas, irmão, eu tenho a certeza, eu não sou pai ainda, mas eu estou feliz demais. Porque eu sei que é uma das melhores coisas da minha vida. É o que está acontecendo. Melhor coisa que Deus já vai me dar, o maior presente vai me dar, eu tenho certeza que vai ser meus filhos, irmão. E uma das coisas que eu tenho comigo, por mais que eu sei que eu vou ter dor de cabeça, existe o lado bom de tudo. E a pessoa que ela tem o emocional equilibrado, o emocional forte, ele consegue ponderar todas as coisas. Qual? Tanto as ruins quanto as boas. E ele sabe colocar numa balança. E aí, cara, a gente precisa entender, tem uma música de um cara que chama Tiagão, é um rap, e ele é cristão também, eu tenho ouvido, é muito legal também, tá aí, pega lá depois, Tiagão, rap, ó, e ele fala uma frase numa música que eu acho muito legal, ele falou o seguinte, quem falou que ia ser fácil, mentiu, porque fácil não é, mas quem falou que ia ser impossível, mentiu também, porque nada é impossível para aquele que crê. Então a gente precisa compreender uma coisa, irmãos. Toda situação exige o lado bom e o lado ruim. Toda situação você vai enxergar coisas boas e coisas ruins. Até os seus erros te ajudam, irmão. Você consegue imaginar isso? Querido, se eu tenho resultado no que eu faço hoje, no trabalho ou em qualquer área da minha vida, eu só tenho resultado porque um dia eu quebrei muita cara. E eu quebrei a cara com muitas coisas. Outras coisas eu aprendi com outros que quebraram a cara. Mas até as coisas ruins me forjaram. Coisas que um dia eu chorei, irmão, para resolver, me ajudaram e eu não caio mais no mesmo lugar. Então nós precisamos compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que a Bíblia fala isso? Porque realmente tudo coopera para o teu bem, irmão. E aí você fala assim, pastor, como que essa situação terrível na minha vida pode cooperar para o meu bem? Não existe. Eu falei, eu quero dizer para você, a Bíblia diz que tudo coopera. Até o que você fez de errado vai te ajudar, irmão. Até o pecado, até o erro, até as falhas que você cometeu, os calotes que você levou, isso vão te ajudar. Mas vai ajudar quem? Agora eu quero chamar sua atenção. A ajuda não tem a ver com Deus e não tem a ver com as coisas aqui fora. Vai ajudar quem? Vai ajudar quem aprendeu com isso. Porque se você não aprender com os seus erros, querido, você vai quebrar a cara de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agora, se você aprende com os seus erros, eu garanto uma coisa para você, você se tornou uma pessoa mais forte.
Se você aprendeu com o erro que você cometeu, ainda que doeu no teu coração, ainda que te custou caro em algumas coisas, isso fez com que você se tornasse uma pessoa mais forte. Então dá graças a Deus para isso, adore a Deus por isso, agradeça ao Senhor por isso. Porque isso é o que Deus ele forma em nós, irmão. Ele forja o nosso caráter, tanto com as coisas boas que recebemos, quanto também com os erros que nós cometemos. E a diferença entre um homem que cresce, uma mulher que cresce, e um homem que falha e que perde na vida, é que o homem que cresce, irmão, ele não para. Ele pode cair 1000 vezes, ele se levanta 1000 vezes e ele continua andando. Ele pode tropeçar 1000 vezes, mas ele continua caminhando. E aí ele vai aprendendo, irmão, com os seus erros, ele vai aprendendo com os seus acertos, mas ele não para. Qual que é o problema da maioria das pessoas? E agora eu quero entrar numa questão com vocês. Qual que é o problema da maioria das pessoas? O problema da maioria das pessoas é que a maioria das pessoas que eu convivo, que eu conheço, às vezes que eu converso, estão o quê? Estacionadas. Talvez você está ouvindo esse vídeo hoje, talvez você é um estacionado. Talvez você é uma estacionada. Pastor, o que é uma pessoa estacionada? A pessoa estacionada é uma pessoa que já não sonha mais. A principal característica de alguém estacionado é uma pessoa conformada. E qual que é o problema de se conformar? O problema de se conformar, irmão, é que você acha que aquilo ali que você tem já está bom. O problema é que você acha que você não consegue mais do que você já tem. Que você nunca vai conseguir mudar a situação que você está vivendo. Cara, você está louco. Para com isso, você pode viver sim, você pode se levantar sim, você pode sonhar sim, você pode acreditar que os tempos melhores ainda virão, coisas ainda maiores irão acontecer em nome de Jesus. Mas você precisa crescer, você precisa entender que para as coisas acontecerem, você precisa sair do sofá e sair, e correr, irmão, e caminhar aquilo que Deus tem para você. Agora, se você não sonha, para onde você vai? Ei, sabe por que muitas vezes você fica perdendo tempo? Sabe por que você está tão acomodado às vezes só no sofá e sem querer fazer nada da vida? Porque você não sonha mais. Talvez você atingiu uma idade, um patamar que você já não acredita mais. Ou talvez você acreditou, você tentou e você quebrou a cara. E porque você quebrou a cara, você não conseguiu mais, você não fez mais nada. E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Todos os grandes homens da Bíblia foram homens que quebraram a cara, mas não pararam, irmão. Davi quebrou a cara, mas não parou. Cara, a gente precisa entender. Todos os grandes homens hoje, da atualidade. Se você pegar a história desses caras, irmão, Donald Trump, Elon Musk, você vai pegar os caras, irmão, homens que estão bem sucedidos, são bem sucedidos financeiramente diante aí do povo. Cara, foram homens que quebraram a cara muito, mas não pararam. Acreditaram num sonho e foram para cima. E por que, irmão? Às vezes você olha para mim e fala assim, eu queria que desse tudo certo, mas, irmão, é preciso que as coisas dão errado. Pode parecer louco o que eu estou falando para você, mas é preciso que coisas dão errado na tua vida, é preciso. Porque nada ensina mais do que o fracasso, irmão. E eu vou repetir de novo essa palavra. Nada na vida te ensina mais do que um fracasso. Nada. Nada na vida te ensina mais do que algo que deu errado, que te custou algo. Nada te ensina mais do que isso. Nós mudamos por algumas coisas, e uma das situações que faz com que a gente mude, e que também é uma forma de tratar os bloqueios emocionais, é quando nós temos um forte impacto emocional. E é uma das coisas que mais gera impacto emocional na nossa vida, é o fracasso. É quando você acredita em algo, é quando você deposita sua energia e suas fichas em algo que dá errado. Cara, isso gera fracasso. E o fracasso te ensina de uma maneira poderosa, irmão. Porque o cara que fracassou hoje, você pode ter a certeza que amanhã ele vai ser um cara muito mais atento no que ele vai fazer. Essa mulher vai ser uma pessoa muito mais atenta no que vai fazer. Isso, se não for um louco, que não aprende com os seus erros. Mas eu acredito que você não é essa pessoa. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo, você que está aqui, você não é esse louco. Eu acredito que você é alguém que aprende com os seus erros.
alguém que escolheu viver algo. Amém? Muito obrigado, hein? Amém, igreja? Então eu quero que você entenda. Como que eu faço então para mim blindar minha mente? Ouça coisas boas. Medita no que é bom. Gálatas é o texto que nós usamos, o versículo que nós usamos do NP. Gálatas Oi? Filipenses. Perdão, Gálatas não, Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que legal, Paulo ele está nos ensinando como eu blindar minha mente, como eu fortalecer a minha área emocional. Você precisa ser intencional. O que é uma pessoa intencional? É uma pessoa que seleciona o que ouve, é uma pessoa que seleciona o que vive, aonde vive, como vive. Você precisa ser intencional, irmão. Como que eu posso me libertar de coisas? Cara, só existe uma forma de você ser curado. E cada dia que passa eu tenho entendido mais isso, irmão. E isso é uma realidade. Só existe uma forma de você ser curada de um vício, por exemplo. E a palavra se chama abstinência. Se você não se abstém de algo, dificilmente você vai ser curado. Então, para você ser curado, por exemplo, de um vício de bebida, eu quero ser curado da bebida, pastor. Eu não aguento, bebo toda hora, eu não aguento. Abstinência. Não tem como você ser curado sem o processo de abstinência. É por isso que o processo de abstinência é o processo mais dolorido. Quanto tempo demora a abstinência? Depende muito de cada caso, irmão. Mas existem ideias de que se uma pessoa ela conseguir ficar 15 dias, guarda isso no teu coração, 15 dias sem consumir algo, irmão, ela já tem 80%, 90% de chance de nunca mais consumir. É louco isso, né? E aí você fala assim, tá, mas e aqueles caras que eles vão lá na clínica de recuperação, que é drogado, que eles bebem, e aí eles na clínica de recuperação tem uns que ficam 6 meses sem usar droga, você já viu? 6 meses sem beber, e aí sai pra rua, fica 1 mês na rua e cai de novo, fica pior do que estava. Aí entra uma questão, abstinência. O processo que ele fez na clínica foi top, irmão. Ele ficou sem fazer nada, mas o que havia na clínica? Na clínica, normalmente, ele acorda 5 horas da manhã, ele ora, se for uma clínica pelo menos evangélica, ele vai orar, ele vai tomar café da manhã com os outros internos ali, em comunhão com Deus, eles vão se ocupar, pelo menos até a hora do almoço, com atividades, com carpino e fazendo o que tem que fazer, e na hora do almoço, oração de novo, comunhão com pessoas que estão servindo a Deus. E eles vão fazer o quê? Depois do almoço, eles se ocupam de novo. À noite, tem a janta. E normalmente, irmão, na janta também tem lá uma oração, tem sempre alguma coisa. O que esse cara está fazendo? Ele teve abstinência. Ou seja, ele decidiu sair do contexto. Ele decidiu sair daquilo e ele está se purificando, amém? Porém, ele está em um ambiente agradável. E um ambiente muito certo para que isso aconteça. Todas as pessoas que estão ao redor dele estão no mesmo propósito. Todas as pessoas que ele está convivendo estão no mesmo propósito. Amém? Só que aí acontece um fenômeno que acontece na maioria das pessoas. A pessoa sai da clínica de recuperação e ele sai totalmente limpo. Porque 6 meses numa clínica, irmão, ele está limpo, ele está puro. O processo de desintoxicação já aconteceu. Só que aí acontece uma coisa. Ele volta para casa. E qual que é o contexto familiar que ele encontra na casa? Ele encontra o churrasco com cerveja, com bebida, com droga, os amigos. Ele encontra talvez o familiar, que eu já vi muitos casos. A esposa bebe e o marido tem problema com bebida, volta a beber. Ele encontra, irmão, na rua situações. Então o que acontece? Uma coisa casada com a outra. Olha que legal, porque em João ele está dizendo para nós lá: desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde.
assim como bem vai a tua alma. E é uma coisa que nós precisamos compreender, irmão. O processo de desintoxicação, isso serve para tudo, é por isso que eu estou dando um exemplo. O processo de desintoxicação, ele gera saúde, ele está ali. Só que se a alma não estiver bem, irmão, se a alma não for trabalhada, se ele não entender que ele não é o cara, que ele tem problema com bebida, se a pessoa não entender que ele tem problema com bebida, e que aquilo gera algo ruim para ele, e ele realmente entender que ele não pode beber, que ele não pode experimentar, se ele não entender isso, mais cedo ou mais tarde ele cai. E quem que é essa pessoa? E aí que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a atenção para aquilo que nós estávamos falando. Quem que é a pessoa que vai para uma clínica de recuperação muitas vezes? É aquele cara que já está com a família destruída. É aquele cara que já não tem mais condição de viver uma vida normal. Trabalho já não vive legal, as coisas já não vivem legal. E ele magoou muita gente, aquilo fez o que para ele? Gerou dor dele. Então ele decidiu mudar. Amém? Então ele ficou na clínica, ele passou um tempo, só que ele volta. E a questão é, quem que volta a beber? Aquele que não aprendeu com o erro, irmão. Ele volta a beber. E por que na maioria das vezes nós voltamos a beber? Porque a pessoa volta a beber? Porque ela se ocupava com algo. Gálatas, Filipenses 4 que nós lemos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nisso pensai. Ele estava com a mente dele totalmente preenchida com pensamentos bons, com coisas boas, com sentimentos bons. E aí, de repente, ele sai do lugar onde todo mundo estava bom, ele estava com a mente legal, e ele volta para um ambiente tóxico. Então a questão é, como que esse cara consegue permanecer? Como que ele consegue blindar a mente? Continuando o processo que ele fez lá dentro da clínica. Ah, mas aqui fora não tem como, mas ele consegue trabalhar se ele puder. Arruma um trabalho legal. Ele consegue acordar todo dia como ele fazia na clínica. Ele consegue fazer as coisas que ele fazia, talvez de outro modo. Mas ele consegue. Comunhão. Pastor, esse cara tinha comunhão com pessoas de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Vai procurar uma igreja. Vai procurar pessoas de Deus para você ter comunhão. Ponto. E é isso que nós precisamos compreender. Então a chave para você blindar a tua mente, a primeira coisa, conhecimento. Nós já falamos sobre isso. Entendimento. Mas a segunda coisa é você aprender com os seus erros. Você aprender que aquilo que você fez, aquilo que você faz gerou algo para você. E eu quero tratar muito sobre isso, sobre a meta SMART. Eu quero falar isso talvez depois. Depois que a gente fechar as 7 áreas, eu vou falar sobre as metas SMART. Por quê? Porque você precisa aprender a sonhar, cara. Muitos de nós não sonhamos mais. Se eu perguntar para você, fala um sonho para mim. Talvez você tenha que ficar cavando, pensando um monte de coisa aí. Porque você não tem sonho nenhum. Você pensa um monte de coisa, mas você não tem nada. É isso que você tem muitas vezes. Ah, eu tenho um sonho. Você não tem sonho, irmão. Porque sonho, quando eu perguntar para você aí, você tem um sonho, está na ponta da língua. Se não está na ponta da língua o que eu te perguntei, isso não é sonho. Isso é só uma ideia legal que você tem, é uma vontade que você tem. Mas sonho, irmão, é aquilo que te consome. Quando eu falo de sonho, eu estou falando de propósito. Nós precisamos entender que existem coisas que nos consomem, irmão. Coisas que nos tiram o sono, coisas que, cara, isso é demais, é isso que eu quero. Se você não tem isso, meu irmão, é hora de você reajustar a tua vida e adquirir de volta isso. Senso de propósito, entender. Porque, irmão, quando você perde o propósito, a pessoa que perdeu o propósito, ela para de viver. A pessoa que perde o propósito, ela começa a aceitar coisas que ela não aceitava. Ela começa a viver coisas que ela não vivia. Ela começa a deixar coisas importantes de lado para pegar coisas que muitas vezes não agregam nada, irmão. A pessoa que perde o propósito, e como que eu perdi o propósito, irmão? O propósito não é perdido assim, à toa. Lembra que eu falei que existe um cara desgraçado, um Satanás, do nosso lado? Ele é muito sutil, irmão. Ele é muito sutil. Existe um livro que se chama Mais Esperto do que o Diabo. Eu gostaria muito que você ouvisse ou lesse esse livro. Assista ou leia ele. Porque ali fala sobre uma técnica do diabo desgraçado, irmão. Porque ele fala o seguinte, o diabo no livro ele fala assim, se eu fazer com que uma pessoa se quebre a cara ou se frustre uma vez, ela ainda tem força. Mas se eu conseguir fazer ela repetir esse erro durante algumas vezes,
provavelmente essa pessoa vai se alienar de novo. E nunca mais ela vai ser o que ela é. Irmão, isso é muito forte. Amém? E como que o diabo consegue pegar uma pessoa e tirar ela do propósito, irmão? Fazendo ela se frustrar em algumas coisas. Se frustra. Ah, mas não, é um probleminha, mas não tem problema, sabe? É uma coisa pequena, não dá nada. Irmão, toma cuidado. Existe uma frase que diz assim, ó, ninguém tropeça em montanha. E aquilo que você fala assim, não dá nada. Ah, é uma coisinha simples, sabe? Não é um problema grande, irmão. Todo problema começou pequeno. Eu preguei uma mensagem aqui também na igreja esses dias que eu falei sobre as raposinhas. Toda raposa grande começou pequena, irmão. Nenhum problema grande já começou grande. Todo problema começou pequeno. É um não que você deixou de dar. É uma vontade que você já não controla mais ali. E aí você foi levando. Chega uma hora, pum, você cai. E a pior coisa de uma pessoa que cai, irmão, não é ela cair. A pior coisa é ela perder o propósito. Porque enquanto você caiu, mas você ainda tem uma ideia do que é propósito de vida, você ainda tem algo que queima dentro do teu coração e fala, eu quero ser isso. Cara, você pode cair 1000 vezes, você vai se levantar. Mas se você caiu uma vez e você parou de sonhar, meu irmão, aí é difícil, aí fica complicado. Porque eu não consigo trabalhar com o que você não tem. Deus não consegue trabalhar com o que você não tem, irmão. A palavra de Deus é bem clara, Salmos capítulo 37. Deleita-te no Senhor vosso Deus, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Se você não tem desejos, irmão, se você não tem propósitos, se você não tem mais aquela gama de correr atrás e de viver o melhor, ei, o que Deus vai trabalhar em você, cara? Aí sabe o que Deus tem que fazer? Sabe o que nós muitas vezes temos que fazer? Reativar o propósito, para a pessoa começar a andar de novo. Porque o propósito é o combustível, irmão. O propósito me faz vir aqui toda quarta-feira e pregar essa mensagem, e orar, e buscar a Deus, ainda que muitas vezes eu não queira. O propósito, irmão, faz eu vir no domingo e pregar uma mensagem e permanecer. O propósito me faz ser fiel à minha esposa, irmão. Não é a vontade que eu tenho somente, não. É o propósito, é algo que queima aqui dentro, cara. Se você já não tem mais isso, irmão, você se tornou um coitado. Você não tem vida mais. Volta para a vida, volte a andar de novo, volte a caminhar de novo. Ei, o propósito te faz ser fiel, irmão. Se você não tem propósito, você não tem por que ser fiel. Se você não tem propósito, você não tem porquê de fazer as coisas, perde o sentido. Tudo que você faz que não tem sentido, ou você não sabe o real sentido, cara, perde o propósito. Cara, eu acordo todo dia, eu estou muito feliz, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou feliz com o que eu estou fazendo. E eu acordo todo dia feliz porque o que eu estou fazendo está me fazendo viver o que eu sempre sonhei, o que eu sempre busquei, eu estou vivendo. E eu encontrei um caminho que eu gosto e algo, cara, mas tá ficando pequeno, o meu trabalho está pequeno para mim já, eu já estou pensando coisas que eu não pensava antes, eu já quero crescer mais. A igreja, irmão, é propósito, cara. A gente pagar um aluguel aqui na igreja, para manter a igreja, para manter um salão aqui, e gastar o tempo, e gastar água, energia, e vir aqui toda vez, e pregar uma mensagem, e lidar com gente que às vezes não quer nada da vida, irmão. Isso só fazemos porque existe um propósito, cara. Eu sei que existem pessoas aqui que estão aqui hoje, irmão, que transformaram a sua casa, transformaram a tua vida, porque um dia ouviram uma palavra que nós pregamos aqui. Então isso é propósito, isso é propósito. Eu fico vendo o Mário lá, cara, puxa, eu estou muito feliz, lá no Bassoli, lá no Floresta, com a igreja lá, o Alves da Redenção, igreja pequena, começando agora, mas irmão, pessoas lá já estão aceitando Jesus, família dele, pessoas da família estão congregando lá, ele virou um pastor da sua casa, cara, que coisa linda. É propósito, irmão, é propósito. Então que a gente venha entender isso. Como que eu ativo isso? Como que eu vivo isso? Querido, de fato, numa reunião como essa aqui nós não conseguimos, mas eu quero me propor a te ajudar. Se você quiser trocar uma ideia, conversar, sentar,
Eu me disponho a te ouvir. Eu me disponho a conversar com você. Pastor, eu sou de outra cidade. Eu sou de outro lugar, não consigo estar junto. Irmão, hoje tem internet. Hoje nós podemos falar pela internet. Você pode me ligar, você pode falar o que for, eu te ajudo, cara. Se você quiser realmente ajuda, eu estou aqui. Eu te ajudo. Amém? Mas agora, o que eu posso falar para você somente para a gente encerrar aqui? Como que eu faço para blindar minha mente? Comece a estudar sobre isso. Parece bobagem, mas comece a estudar sobre isso. Não é só eu que falo sobre isso, irmão. Tem muita gente boa que fala sobre isso. Tem muita gente boa que ensina sobre isso. Tem coisa ruim também, mas tem muita gente boa que ensina como cuidar. Mas eu te dou uma dica, tá? Mude os seus hábitos. Comece a ouvir coisas boas. Coloca a ouvir louvor. Comece a ouvir coisas que agregam na tua vida. Preenche, sabe? Às vezes eu tô com fone de ouvido, eu não presto atenção em nenhuma música, irmão. Mas eu tô com fone de ouvido. E eu fico ali ouvindo e parece que não. O meu subconsciente está absorvendo tudo que eu estou ouvindo. Então comece a ouvir louvores e coisas boas. Outra dica fantástica. Procure pessoas que pensam e que estão no mesmo propósito que você. Una com elas. Senta junto, chora junto, cominha junto, faz o que tem que fazer junto. Cara, é propósito. Entenda. Uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que acontece na vida da pessoa, irmão, que ela perdeu o propósito, ela se isola. É uma das primeiras coisas. Então toma cuidado. Se você está isolado demais, toma cuidado. Não se afaste de pessoas, irmão. Não se afaste de pessoas boas. Amém? Mas eu dou um conselho também. Se a pessoa que está perto de você é pessimista, negativa, cai fora, irmão. Cai fora. Sai de perto. Se é uma pessoa tóxica, que não te agrega, cara, como que eu meço? Entenda uma coisa, como que eu meço uma pessoa se ela realmente é boa para mim ou ruim? Simplesmente olhe o sentimento que você tem quando você está com ela. Se o sentimento que você tem é um sentimento de paz, de fato, a pessoa pode nem ser perfeita, mas se você tem paz, você está junto, amém. Se você não tem sentimento, eu sou muito assim. Existe um dom na Bíblia que se chama discernimento de espíritos. E eu... do meu começo da minha caminhada, além de discernir, eu via muita coisa. Eu via fisicamente. E até hoje eu vejo. Às vezes eu vejo algumas coisas aqui na igreja direto, eu vejo umas fumaças aqui, umas coisas. Vejo uns anjos, umas coisas muito loucas. Deus é bom. Mas eu tenho algo comigo. E cara, é fato. É fato. Quando eu chego perto de alguém, eu converso com a pessoa um pouquinho, eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito algo. E eu fico com o pé atrás. Pode ser a pessoa que for, irmão. Pode ser o cara mais da hora que for, o cara mais gente boa que for. Eu não desfaço da pessoa. Eu nunca vou desfazer, não vou falar. Mas aquela pessoa eu fico com reservas. E não é por mal, não é no sentido de você negar. Mas eu oro. Toda vez que eu sinto isso, eu oro. Eu falo para Deus, Senhor, que não seja a minha vontade, que não seja algo do meu coração. Mas uma coisa eu aprendi na minha caminhada, 13 anos, irmão, que eu sirvo a Deus. Há 7 anos aí, sou pastor. Eu nunca me enganei, irmão. De fato. Eu nunca consegui pegar ninguém, até hoje, que o meu coração não bateu, que eu fiquei ali um tempo e realmente era diferente. Nunca. Não teve ninguém. Então, eu vou muito por aquilo que eu sinto. Mas uma vez eu falo, eu dou a lugar, cara. Eu creio que tudo pode mudar. Eu creio que tudo pode mudar. Mas, contra fatos não há argumento, amém, igreja? Eu tiro por mim, tá? Por mim. Então, cada um é cada um. Então, uma das coisas que pelo menos eu falo pra mim, como que eu vou saber que essa pessoa é legal ou não? Cara, começa a analisar. Outra coisa, propósito. Qual é a conversa que você tem? A pessoa que você está conversando, está te levando para um patamar legal? Ou só está atrasando você? A pessoa que você senta é uma pessoa que só fofoca da vida, só reclama da vida, ou uma pessoa que te leva a sonhar, que te leva a acreditar? E principalmente, cara, trazendo para o lado do cristão, eu não posso fugir disso, é uma pessoa que te leva mais perto de Deus, ou uma pessoa que te leva mais longe? É uma pessoa que quando você está com ela, você tem o desejo de buscar a Deus, ou você tem o desejo de ficar longe? Analisa isso, cara. São atitudes. Lembra que eu falei? Pensamentos.
Mas começa por onde? Pelo que você ouve. Então, sentimento, nesse caso é o sinestésico, eu sinto, é sinestésico. Mas você pode discernir por aquilo que você vê. Como por aquilo que você vê? Atitudes. A pessoa que você está convivendo, qual que é a atitude que ela tem? O que você vê nela? Você vê Cristo ou você vê outra coisa nela? Você vê ela mais perto de Deus, alguém que é digna os frutos da pessoa, vamos colocar como frutos. Os frutos dessa pessoa é legal? É algo que mostra Jesus? Ou é os frutos dela talvez não agregue nada? Ou talvez ela não tenha frutos? Porque se ela não tiver frutos também, meu irmão, no sentido de levar alguma coisa e você não vê nada, cara, toma cuidado também. Amém? Agrega. O que eu vou fazer então, pastor, com essas pessoas? Cara, tem pessoas que você pode simplesmente se afastar. Tem outras pessoas que, principalmente da família, pai, mãe, alguma coisa, você tem que aprender a lidar. Como assim lidar? Eu tenho pessoas, eu não vou falar aqui, né, quem é e tal, mas eu tenho pessoas, por exemplo, que são até da igreja, não aqui dessa igreja, outra igreja, mas que fazem parte de igreja. Porém, eu não falo nada de igreja com essa pessoa. Porque eu já entendi que os frutos que ela gera batem de muito comigo. Então, aquilo que eu tenho como doutrina de Cristo para mim, como ideias de Cristo para mim, não são iguais. E uma coisa eu vejo, irmão, essa semana eu falei com um cara da congregação, e ele estava colocando um box numa obra que eu tô lá. E cara, pensa numa conversa legal, irmão. Legal, a gente sentou junto, e ele falou, eu penso assim, e eu falei alguma coisa de doutrina, ele também falou, é assim. E cara, um cara aberto, para entender, e falou, não, eu acredito, tem muita coisa assim, errada, tem muita coisa que eu vi, muita coisa certa também, e a gente conversou. Mas ele respeitou o que eu penso, o que eu vivo, e que eu tenho como fundamento da minha vida, e eu respeitei plenamente isso. Só que essas outras pessoas, elas não respeitam, irmão. Então, uma das coisas que nós precisamos compreender, cara, existem pessoas que você tem que aprender a lidar. Como? Tem pessoas que certo assunto você não entra. Você conversa de qualquer assunto, mas alguns assuntos você não entra. E quando entra, você desconversa. Por quê? Porque você sabe que vai gerar atrito. Só que é uma maneira legal de você não se contaminar, porque você sabe que existe uma barreira ali. Amém? Então é uma coisa que nós precisamos aprender. Como que eu lido com isso? Como que a gente se lida com isso? Você precisa aprender. E como que eu aprendo? A primeira coisa, irmão, que você precisa, para me encerrar, autoconhecimento. Eu falei sobre auditivo, eu falei sobre visual, eu falei sobre sinestésico. Quem é você? Se você identificou que aquilo que você ouve mexe com você, começa por aí. Começa a ouvir coisas legais. Se você achou que aquilo que você vê mexe com você, corta jornal da Atena, corta isso. Corta essas porcarias que você está vendo e começa a ver coisas boas. Prende os seus olhos em coisas boas. Você vai ver que a tua vida já vai mudar, irmão, da água para o vinho. Simplesmente por essas atitudes normais, comuns. Amém? Irmãos, eu não vou levar muito mais, cara. Eu gosto muito de falar sobre isso. E é por isso que eu estou falando. Mas eu quero trazer mais base para vocês depois. Mas isso é uma das áreas da vida. A área emocional. Amém? Deu para agregar alguma coisa aí? Deu para pegar? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Eu queria orar com vocês. Amém? Você que está aí também, eu quero orar por você. Você que está aí, ficou na live. Muito legal de você estar aí, parabéns. Você vai crescer muito em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos entregamos diante da Tua presença, Pai. Nós nos rendemos diante da Tua face, Senhor. Reconhecemos que Tu és Deus acima de todas as coisas. Meu Senhor, nós tratamos antes de falar sobre o espírito, sobre o emocional, nós falamos sobre o espiritual. E eu tenho a certeza que o espiritual, Pai, é o que rege o mundo físico. Então eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor ative dentro de nós o nosso espírito, Pai, para que ele possa ouvir a Tua voz. Que caia por terra em nome de Jesus todo pessimismo. Que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, toda palavra contrária, tudo aquilo que não faz parte do Teu querer, tudo aquilo que não faz parte do Teu amor, Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus.
E o Senhor venha, Pai, levantar, Senhor, esse homem, essa mulher, ó Pai, tirar ele desse lugar onde ele está. Faça ele caminhar na direção do Senhor, faça ele viver o que o Senhor tem para ele. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que essas palavras que foram ministradas aqui hoje, que elas venham a frutificar, que elas venham a surtir efeito dentro dos corações, que eles creiam, Pai, que eles caminhem na Tua direção, que elas possam gerar frutos, vida, aonde não havia vida, que elas possam gerar cura onde não havia cura, e que nós venhamos, ó Deus, a deixar de lado tudo aquilo que não faz parte do Teu amor, e venhamos, ó Deus, a mergulhar em lugares mais profundos, na Tua presença, em lugares onde nós podemos realmente mudar, transformar, restaurar, viver de uma maneira diferente. Senhor, obrigado, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado pela graça, Pai, de poder adorar o Senhor, de poder orar, obrigado pela graça de poder falar da Tua palavra, Senhor, e também tratar desse assunto tão legal, Pai. Obrigado, que o Senhor nos ensine, meu Pai, a mergulhar mais em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, culto que vem, provavelmente eu vou continuar sobre a área emocional, talvez eu vou falar sobre bloqueios emocionais, e vai ser bem legal, então eu convido você a estar aqui, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe, fiquem com Deus.